gente espera. Olha, Jair, para a gente, antes de começar rapidinho, só para a nossa... Boa ideia, boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Boa tarde, pessoal do YouTube. Vamos começar mais um Direto ao Ponto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, bem-vindos. Estou aqui com o meu colega Emílio Lopes, o nosso grande representante da turma de 74, um médico que tem uma visão ampla das coisas e tem uma visão ampla de saúde. Nós vamos falar sobre saúde total. E antes de começar, Emílio, a primeira pergunta, direto ao ponto, em poucas palavras, quem é Emílio Lopes? Fala para nós direto ao ponto. Emílio Lopes é o Emilito crescido. Eu levo o nome de meu pai, professor Emílio Lopes. Quando meu pai faleceu, minha mãe colocou o Mili Lopes no nome, mas não colocou o filho, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho o mesmo nome do meu pai, Emílio Lopes, médico formado contigo na UFRJ em 1974, carreira de médico no INAMPS, no Ministério da Saúde, e na última etapa da vida trabalhando com a terceira idade na UERJ, e finalmente na psicologia médica e no setor chamado PROEPER, que é o Programa de Estudos das Religiões, onde eu atuo como representante budista, fazendo a minha transcendência da medicina à espiritualidade. Ok, obrigado. Então, nós vamos conversar sobre saúde total. Eu gosto muito mais da palavra saúde integral. Eu gosto muito do Ken Wilber, que para mim é o maior pensador vivo hoje, conseguiu integrar todo o conhecimento humano, chama-se saúde integral. Saúde que aborda tudo. O Emílio tem 6 pontos para falar aí para a gente, e também ele vai colocar a visão dele, eu vou colocar a minha que complementa dele, sobre saúde total ou saúde integral. Então, Emílio, começa aí com o primeiro ponto seu. Ô, Jairo, eu queria apresentar aqui a minha, não é cola, aqui é um livrinho de técnicas de relaxamento por yoga tibetano, que leva o nome de Kun Nie. Kun é massagem, estímulo. Nie é o campo de energia que a gente tem no entorno do corpo, o nosso calor humano, Muito bem. Aqui eu vou ler uma página que eu posso dizer mudou a minha vida e que resume o que você me convida a falar, porque saúde total vem a ser a saúde na unidade, Total, o holístico, o integral é a unidade, Isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O autor deste livro, que é o lama tibetano Tartan Tulku Rinpoche, escreve assim na página 39, capítulo Respirando, palavra que eu adaptei para respiritando, porque nós médicos sabemos que nascemos ao respirarmos e ao deixarmos de respirar, morremos. Mas nós não atribuímos a nossa qualidade simples, cotidiana, dezenas de vezes de respirar durante o dia, a nossa qualidade de vida. Olha o que ele diz. Uma vez que saiba estabelecer contato com a energia da respiração, a respiração se tornará numa fonte infinita de energias vitalizantes. Porque o respirar indica os ritmos da vida, o modo com que damos, assinar a disposição das nossas energias. A agitação ou a excitação torna a respiração irregular e rápida. Mas quando estamos calmos e equilibrados, o nosso respirar é regular, lento e suave. Podemos modificar nosso estado mental e físico pela maneira de respirar. Quando estamos muito perturbados, nos podemos acalmar e equilibrar, respirando lenta e regularmente. Quando a respiração é consistentemente calma e regular, a energia aumenta e a saúde melhora. Esse é o grande capítulo, porque na medicina holística eu não posso tratar só o corpo, que nós vimos do cadáver no anatômico,
começando da pele para dentro. Nós temos que ver este campo de energia invisível, mas visível entre as mãos, ter vários nomes. O Reich chamou por bioenergia, os religiosos, e vários nomes desse princípio vital na realidade. Então, este campo de energia, ele aumenta com a nossa respiração e com as nossas relações positivas. Com uma pessoa feito você, que é um profissional que trabalha para o bem da pessoa, que tem uma empatia, faz com que o campo de energia da gente se desenvolva mais, irradie mais. Tanto é que nós falamos de irradiar saúde. A grande possibilidade disto aqui é que eu passei com o professor na terceira idade um pouco de médico a professor, fazendo com que cada um que de médico e louco tem um pouco, possa desenvolver a sua saúde total, utilizando seus próprios recursos. Os nossos governos se responsabilizam, nem sempre, mas pela saúde de todos. Mas é preciso que este dever do Estado seja acompanhado por um dever de cada um de auto. E esse caminho muito simples e muito prático, para que cada um possa cuidar. Você vê, você tem um dia todo, você sabe que tem a live às 4 horas, mas às vezes a gente não percebeu que a respiração está um pouco mais curta, a mente está acelerada, e quando a gente balanceia, tudo vai melhor. Não é com Coca-Cola, vai com uma respiração calma, regular, lenta e profunda. É isto. Eu concordo contigo, respiração, é uma coisa importante. A palavra inspiração também, né? Quando a gente inspira, tá. Quando eu penso em saúde total, para mim, é o seguinte, eu vejo que toda a doença ela tem 4 componentes. Primeiro componente físico, mental, emocional e espiritual. Então, para mim, quando estou atendendo alguém, eu fico muito atento nesses quatro elementos. Porque a cura também tem esse elemento, entendeu? Porque a saúde, a doença, na minha percepção, ela começa mais no nível mental e emocional. Depois é que ela vem para o corpo. Tá? Quase todas as doenças começam aqui. Então, quando eu estou hoje atendendo alguém, hoje eu trabalho mais como psicoterapeuta do que como cardiologista que eu sou, eu sempre estou buscando isso aí. Depois eu vou dar um exemplo na depressão, como é que a gente faz isso. Mas sempre pensando nisso, no aspecto físico, mental, emocional e espiritual da doença. Tá? Depois eu vou abrir mais. O lado espiritual, para mim, tem a ver com amorosidade e perdão. Deixa eu dar um exemplo de uma vez para mostrar o que eu falo. Depressão. Eu tenho atendido muita depressão. Estou morando agora em Sinop, no Mato Grosso, né? Tenho atendido pessoas com depressão. Um deprimido é uma pessoa que teve um problema na vida forte, ou perdeu alguém, ou perdeu dinheiro, alguma coisa. E aí, aquele estado emocional alimentado pelo pensamento dá uma alteração em nível cerebral, diminuição de serotonina e endorfina. Aí o corpo começa a sentir, tá? Vem para o corpo, no começo não tem nada. Então, para mim tratar, geralmente, depressão, a emoção que vem estar por trás, culpa, medo e raiva misturado. Quando eu vou tratar um deprimido, eu vou dar remédio para ele, para melhorar a parte fisiológica dele, bioquímica, tá? Eu vou ressignificar, ajudar ele a entender que é uma coisa do passado, né, dele, e vou ajudá-lo a se perdoar e a perdoar os outros. Eu não sabia o que eu não sabia. Um deprimido que não se perdoa e não perdoa os outros, ele não sai da depressão. Ele pode melhorar um pouquinho, mas ele volta de novo. Então, essa abordagem, para mim, total, seria isso. Eu vou dar para físico, mental, espiritual e emocional. Isso aí, para mim, na depressão, tem conseguido tirar várias pessoas e tirar o remédio depois, devagarzinho. Tá? Então, isso, quando eu penso em saúde total, eu penso nesses 4 elementos. Só vez agora. Não, eu concordo. Eu ia, dentro da parte da meditação, nós dizemos normalmente que o pensamento é um sentido que inibe os 5 precedentes, que é a visão, o tato, o paladar, a audição, a visão e a gustação, né? Você vê que as pessoas, às vezes, comem fast food de pé, correndo,
Você chega no jantar, pergunta o que você almoçou, o cara não sabe se o sanduíche era de queijo, se era de churrasquinho, porque o cara engoliu, quer dizer, não se ativam a apreciação, né? Então, se diz que devagar, e para uma vida longeva, é preciso qualidade de vida, é preciso apreciação na vida, né? E hoje nós estamos vivendo aquilo que Chaplin trouxe nos tempos modernos, aquela corrida febril e fabril, que tudo é para ontem, né? E às vezes a gente deixa de ter a apreciação, né? Aliás, eu com o professor Renan, ele era natural de Campos, contava uma piada, que um fazendeiro está indo numa estrada e tem um velhinho com a carroça dele, né? E estrada, aí o fazendeiro com o Impala dele, um carro rabo de peixe, um tipo, tira essa carroça da frente, você não está vendo que eu estou aqui com 200 cavalos, né? Lá adiante, o velhinho vai, o cara está com o carro dentro de um charco, né, de um arroio, aí o velhinho passa com a carroça dele e fala, aí, coronel, dando água para tua tropa, né? E vai embora. Por conta daqui a prepotência, a pessoa às vezes descuida, né? Porque tem 200 cavalos, mas errou o caminho pela sede, né? Isso é uma importante, Jairo, porque eu havia comentado contigo. Por exemplo, vou te dizer agora aos nossos colegas de câmara. Fecha seus olhos rapidinho e eu vou contar até 5 e você vai dizer tudo que você reconhece como tato no seu corpo. Eu daqui estou vendo, por exemplo, que você está de óculos, você está com uma blusa azul, então, pelo menos esses 2 tatos você deve sentir. Mas uma parte do corpo está descoberta, outra parte tem a blusa, calça, uma meia, sapato, talvez um cinto. Então, quando você dá a resposta, você vai reconhecer 3, 4 tatos. Mas se eu te der não 5 segundos ou 10, você ficar 1 minuto, você vai ver nuances. A perna direita apoia mais na cadeira que a perna esquerda, ou o cotovelo pode estar apoiado em algum lugar, ou tem uma brisazinha que vem de um lado. Ou seja, para que eu tenha uma percepção discriminativa e que eu esteja pleno na minha sensibilidade, eu tenho que ter presença mental, um poder de concentrar a minha atenção ao sentido. No nosso cotidiano, nós vamos atravessar um sinal tão atabalhadamente que às vezes caímos, fraturamos um fêmur, por falta dessa presença mental. E essa presença mental está sempre presente. Deus nunca nos abandona, desde a da nossa criação. Mas nós não sabemos como fazer o equilíbrio entre o corpo e a mente. Para isto, nas técnicas de meditação, que são muito importantes bem para a depressão, porque eu digo assim, o deprimido, antes de mais nada, é um frustrado, porque eu curei a minha ansiedade cantando a letra A até que escorra uma lágrima, salive, bocejo, porque isso significa que eu abri o centro de energia da garganta, e aí Papai do Céu consegue correlacionar com a minha cabeça. O que está em cima desce e o que está em sobe. Então, há uma circulação de energia, como noite e dia, né? Cantar é fundamental. Os budistas dizem que os 3 venenos que nos adoecem, você citou 2 deles, pelo menos, a raiva, o medo e a ignorância. Então, esses 3 fatores trancam a garganta. Se alguém botar uma arma nas minhas costas, eu vou falar, Jairo, socorro. A voz nem sai do próprio medo, quer dizer, a garganta se fecha, eu não consigo, às vezes, nem gritar socorro. Aquele temor fica como que penaliza a energia da voz. Então, o ditado, quem seus males espanta, que eu descobri em meu retiro budista e cantei, eu tive uma sadhana que eu participei 72 cantando mantras, que eu chamei o melhor CTI da minha vida, porque eu nunca tive tão liberto, tão saudável, o relaxamento e a possibilidade de energia, de um universo só, de você cantar, né? E você veja que no nosso armário médico de 1970, ninguém prescreve cantar, mas o povo prescreve, canta seus males espantam. Como eu fiz medicina comunitária de Jequitinhonha, eu fiquei mais esperto para alguns causos,
e tentar ouvir e com a academia com o popular saber ancestral, entendeu? Mas nós temos uma colonização portuguesa, nossa faculdade vem de Portugal, tem toda uma história, e muitas vezes nós não temos o equilíbrio da cabeça e do pé, como fala o sambista, dos governos com o povo. E quando perde isso, você desarmoniza corpo e mente. Por isso é que é importante que uma pessoa bem equilibrada, ela pode equilibrar toda a sociedade na realidade. Cada pessoa que você consegue cuidar de depressão é um Brasil melhor que está se construindo, porque esse empresário vai ter mais confiança, vai ser mais atencioso com seus trabalhadores. Você estabelece um equilíbrio social. Não há divórcio da saúde individual e da saúde social. Cada brasileiro saudável, o Brasil melhora, né? E isso é uma coisa muito bonita, essa integração que é fazer pela espiritualidade coletiva e do individual. Obrigado, amigo. Pegando um pouquinho de meditação. Eu acredito também que meditação é uma coisa muito boa para a saúde, tá? Porque quando você medita, você silencia aquela voz dentro da cabeça, ou diminui, e você vem para a presença, tá? Eu dei um workshop junto com a minha mulher, que é consteladora, constelação familiar sistêmica, com o título Consciência, Espiritualidade e Cura, tá? E lá nós trabalhamos muito nessas três áreas, né? Para mim, a palavra consciência é diferente de mente. Tá? Consciência, para mim, é o que está por trás da mente. O corpo não consegue se perceber, ele é percebido na mente, através dos sentidos da mente. Perfeito. A mente também não se percebe, a mente mente, ela não distingue o que é verdade. Agora, atrás da mente, a mente é percebida na consciência. O que é consciência? Esse silêncio que está por trás, que é quem nós somos, nossa essência. Tá? Eu faço uma analogia, é o seguinte, imagina, Emílio, uma árvore grande e tem um pássaro aqui embaixo, agitado, fazendo um ninho, agitado, está só ali. Num galho acima, e tem um outro pássaro, idêntico a ele, idêntico, totalmente parado, em silêncio, observando toda aquela agitação, observando a árvore, observando o sol, observando tudo. Esse pássaro aqui é a mente, esse aqui é a consciência. Presença. E eu não sou isso aqui, meu ego, minha voz dentro da cabeça, eu penso que eu sou. Eu sou isso aqui. Essa consciência que eu observo, esse silêncio. Tá? Presença, eu sou. Satitananda, né, Dudu? Então, é essa presença. Então, quanto mais nós acessamos essa consciência, saímos da agitação mental, mais saúde nós teremos e mais certas coisas dão. No futuro, na minha percepção, a terapia será uma terapia da consciência. Um remédio só. Porque a mente está ali. Agora, quando você vem para trás aqui, você silencia, só isso já começa a curar. Meditar é isso, é sair daqui e vir para cá. Essa presença. Então, para mim, hoje, o meu trabalho, eu ensino neurolinguística, como usar bem a sua mente, tá? Há 30 anos eu ensino neurolinguística, me aposentei como cardiologista, mudei de área, mas hoje eu estou usando a neurolinguística como ferramenta para o espírito, para a consciência. Para mim, espírito, consciência, Deus são sinônimos, tá? Perfeito. Eu comecei esse workshop, só para fechar, citando capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo, em grego, significa logos. Logos significa inteligência, palavra, consciência, espírito. Então, no princípio era a consciência. A consciência estava junto de Deus e a consciência era Deus. Para mim, Deus é essa consciência ilimitada, que é tudo que existe, essa consciência da unidade. Então, quando nós acessamos essa consciência, esse silêncio aqui dentro,
gente começa a curar a gente mesmo e ajudar a cura dos nossos clientes. Não sei o que você pensa disso aí, mas, para mim, Não, está muito lindo. Eu vou bater palma, está muito bonito. Você resumiu muito, muito bem. Eu diria uma coisa, que eu me lembro da sua aula de neurolinguística, às vezes a gente fala essas palavras e aí não estão tão rebuscadas como nós médicos aprendemos, às vezes, as doenças. Mas o que eu quero te resumir do que você falou é uma poesia da Mercedes Sosa, que está na canção Voltar aos 17, quando ela diz assim: o que pôde o sentir, nunca pôde o saber. Ou seja, o sentimento é muito mais vasto e inteiras do que a racionalidade, né? Então, por exemplo, através dos bons sentimentos, você irradia saúde. Maus pensamentos podem atrair diminuição da saúde. Não é um grau exagerado disso, mas a gente pode ter outras formas, né? Timidez, inibição, etc., né? Pessoas que não se lançam na vida, que não têm projetos, que não se arriscam, etc., né? Mas eu concordo de maneira ampla, geral e restrita. Eu acho que o caminho é esse. Apenas o importante, Jair, é o seguinte, deixa eu te contar uma paginha rápida do Jequitinhonha, que eu queria te contar uma coisa. Mais uma ocasião, quando comprei meu primeiro Fusca, formado na Nacional de Medicina, eu fiz um trabalho para o Mobral. O Arlindo Corrêa era o presidente do Mobral, ia ser candidato de alguma coisa. Queriam fazer um projeto de educação sanitária no Nordeste. E eu, criado lá, URCA, né, faculdade, Zona Sul, Ipanema. Bom, estudei, eu tinha feito monitoria de medicina tropical. E aí, Orlando Hortência me conta a seguinte história. Uma enfermeira sulcã vai na casa de um camponês, bate na porta e fala: seu Zé, amanhã, o senhor, por favor, colhe esse exame aqui de fezes. O senhor, quando defecar, o senhor bota nesse frasquinho, vai lá para o posto e entrega, porque o senhor está com verme, nós, de acordo com o exame de fezes, vamos lhe dar o seu medicamento. Aí seu Zé fala assim: dona enfermeira, por que eu estou com esse tal de verme? Ah, seu Zé, porque você está fraco. Dona enfermeira, eu tenho 60 quilos de arroz nas minhas costas. Você acha que eu estou fraco? Zé, se você carrega 60 quilos nas costas, você não deve estar fraco. Então, enfermeira, se eu carrego e não estou fraco, não tenho verme. A senhora leva o seu exame para lá, que eu não vou fazer o seu exame, não. Quer dizer, veja bem, as pessoas intervêm em nome do outro sem saber, no conhecimento do outro, o que lhe parece. Tudo bem, ele podia até ter verme. A pessoa determinada, a ação do Estado, muitas vezes, ela se faz autoritariamente, sem a gentileza, né? Sem a capacidade de perguntar: olha, eu acho que vai ser importante fazer uma injeção, vai doer um pouquinho, no algodão aqui não dói tanto, vai dar livre para dor. Sem essa camaradagem, sem essa amorosidade, na verdade, né? E isso me orientou muito, quando eu estive no interior, para aprender a não ter um discurso único. Por exemplo, eu tive senhoras que eu atendi e que havia coisa que não se faz num minuto, vendo só a tristeza daquela camponesa, entendeu? Eu ficava em silêncio. Eu, senhora, o que atrás aqui? Ela não falava nada. Mas eu bebia aquela tristeza dela e depois a ver, tinha perdido, tinha uma história. Mas você estar sintônico à dor do outro, compassivo, é extremamente importante, né? Assim como, por exemplo, eu tive um exemplo muito, muito bonito, Jair, muito inspirador. Um dia eu perguntei: dona Maria, o que traz ao posto? Ah, doutor, ouvi dizer que sou bonito, simpático, eu sou um médico, eu tenho 80 de idade, eu não queria morrer sem conhecer o médico. Eu falei: dona Maria, a senhora é a melhor paciente da minha vida, porque tudo que vem aqui vem queixar para resolver uma coisa, e a senhora veio por vida, né? E aí me abriu uma luz, né? Eu falei: pô, é possível viver 80 anos sem ir ao médico, sem ir ao hospital, né? Mas esse caso eu vou contar daqui a pouquinho, que é o outro caso do Jequitinhonha, que é importante, que é do seu Pedro. Deixa você falar e depois eu continuo. Não, assim, dentro do que você falou, o amor, ele tem uma força curativa muito grande. Então, se você tiver mais uma atitude amorosa com o cliente, isso aí vai ajudar tremendamente. Tá? Eu diria que o amor
ele é uma energia, a gasolina da evolução humana. Isso aí. Então, a atitude amorosa, ela ajuda muito a curar. Se a gente tiver amor, isso aí já meio caminho andado, entendeu? Então, parabéns aí, porque isso aí é uma coisa que eu acho que realmente importante na saúde. Ô, Jair, isso é uma coisa importante, porque as pessoas que às vezes gerenciam a saúde, o médico aguenta 12 horas de UPA atendendo 100 pacientes. E muitas vezes um médico que ele é amoroso, chega uma hora que ele não consegue mais ser. Então, teoricamente, aí ele deve ser substituído, igual um jogador. Se ele está exausto, o técnico tem que trocar, porque ele não vai correr na bola. Então, temos, por exemplo, uma campanha com o nosso colega Sérgio, em 2003, ao CREMERG, dizendo o seguinte: eu fui chefe de equipe no Rocha Faria, né? Eu tenho uma equipe de médicos, por exemplo, 4 pediatras. 2 faltaram, porque estavam gripados. Aí vão só 2 pediatras. Um deles, um filho quebra o braço. Aí tem que sair correr para socorrer o filho, que não vai atender os outros com o filho com o braço quebrado. Aí você fica numa equipe de 4 com um pediatra. E aí você não tem substitutivo. Quer dizer, o Vasco ou o Flamengo entra em campo, tem reserva. A equipe do SUS não tem reserva. Então, o chefe de equipe vai ter uma equipe desfalcada e não pode pegar um alô, cooperativa, alô, departamento de RH, por favor, mande a equipe de urgência, que dos meus 4 pediatras eu só estou com um. Então, você imagina a carga de trabalho, e é isso que faz o trabalho do médico ficar, às vezes, inviável. Porque se você perde equilíbrio com você mesmo, vai ser a síndrome que você conhece de burnout, né? Do estresse médico, o médico até adoece. Mas, para emendar com o caso anterior, eu tive uma vivência, eu fui devolver a minha gratidão de médico pela escola. Eu me formei em ginásio científico no Colégio de Aplicação da UFRJ, fiz toda a faculdade, gratuita, né? Isso aí é uma oportunidade ímpar que nós tivemos. E a gente reza para que os brasileiros do amanhã tenham as oportunidades boas que nós tivemos, mas ainda nos nossos 100 anos da UFRJ, né? E aí me chega um senhor de 120 anos de idade, seu Pedro, com plena insuficiência cardíaca, com edema agudo de pulmão. Eu fiz o que eu tinha que fazer, que no momento era, naquela época, em 78, fazia-se para edema agudo aminofilina, sedilanide venoso, Lasix, né? Eu não tinha mais recurso. Aí eu falei: olha, seu Pedro, eu fiz a medicação de urgência, mas o senhor vai ter que ir para o hospital. Aí ele: espere, doutor, espere. Ele estava ofegante ainda. Quando deu uma meia hora, ele me manda vir e fala assim, já estava respirando melhor, já tinha saído do quadro de edema agudo. Ele fala: doutor, vou contar uma história. Um amigo, quando eu tinha 40 anos, chamava-se Antônio. Um dia falou assim: Pedro, você realmente é meu amigo? Sou, Antônio, sou seu melhor amigo. Então, Pedro, você me promete uma coisa? Prometa, Antônio, o que você quer que eu te prometa? Pedro, nunca vá no hospital. Eu gosto muito de você. Hospital é lugar de morrer gente. Vá não, Pedro. Eu estava trabalhando como emergencista no Hospital da Lagoa, recém-formado, girava 24 horas, atendendo todo madrugada. Jamais pudesse admitir uma ideia dessa, quer dizer, que a pessoa não se sentisse protegido dentro do hospital, né? Mas essa frase, hospital é lugar de morrer gente, leva a uma outra coisa que é importante, que eu quero te passar. Recentemente, lá onde eu estou na UERJ, eu tentei contatos, porque agora, com a Covid, como as equipes médicas estão afastadas dos seus... Quer dizer, os pacientes estão afastados dos seus familiares e até da sua assistência, muita gente morre sem essa amorosidade em volta, né? Então, não tem o último desejo, não tem a despedida, né? E no budismo, a gente sabe que existe, quando o médico decreta que parou o coração, parou o pulmão, ainda existe uma possibilidade de audição e ainda existe espírito no corpo. Na espiritualidade, a morte exata é no momento em que o espírito percebe que naquele corpo não se cria mais, e os lamas dão uma pequena batida neste chakra para chamar a saída do espírito do corpo, né? Por que eu te digo isso? Você vê que nós estamos tão atrasados que os médicos que rejeitam a espiritualidade, só para você ter ideia, Jair, vou te mostrar, por conta desse instrumento que você está vendo aqui, ó,
Kelma Bauer. Eu, seu colega Emílio Miri Lopes, fui repreendido, afastado de poder dar aula de psicologia médica, porque a medicina é ciência, não é religião. Eu não digo que é religião, mas certamente é espiritualidade. E eu fui o único médico que, por lei, foi instaurado em 89 no governo Moreira, pelo José Carvalho Noronha, a instaurar a medicina holística no Estado e no SUS, para dar essa visão de integração que você coloca. Então, nós temos uma luta, que eu brinco, até falei, Ked, me chama aí no seu programa, que eu quero fazer uma coisa inédita. É um programa, a psicologia do defunto. Aí eu não posso colocar isso, que a minha audiência vai embora. Me chama assim, porque eu ainda escuta. E eu coloquei de brincadeira, como chamando medicina do defunto, para os médicos perceberem que existe uma emergência espiritual. Quando um corpo falece, ou uma vida, tem muita coisa para ser feita. Agora, a minha luta, por exemplo, é que no UP, os profissionais permitam que uma oração para uma pessoa católica, um salmo para um evangélico, alcance aquele corpo que está lá para a cremação e para um cemitério. Porque é terrível isso. Quer dizer, veja bem, as coisas doentes, muitas vezes a pessoa dá um recurso tecnológico ao corpo somático, mas não dá alívio de alma. Essa amorosidade que você fala é extremamente importante, porque quando você se sente amado, você relaxa, isso permite a saída até do espírito do corpo, a sua grande viagem, que é imortal na realidade, né? Então, eu sempre agradeci na nossa turma, porque graças a 324 turma, foi a medicina que me fez procurar a espiritualidade. Eu pude chegar ao budismo, tive respostas muito importantes no meu sentido psicológico, fiz 10 anos de análise, só chorei o luto da morte de meu pai aos meus 13 anos, quando eu tinha 39, depois de um workshop de visualização e karma. Foi uma experiência muito bonita. Eu reencontrei meu pai no meu entorno com uma onda de calor, dizendo, meu filho, como eu te prometi no teu diário, eu nunca te abandonar. Cá estou, segue tua vida, né? E no primeiro centro que eu fui, porque aconteciam coisas difíceis no consultório, a minha mãe de santo falou, olha, Emílio, seu pai está aí coladinho com você, te ajudar, eu vou te orientar, mas o teu caminho não é aqui, o teu caminho é a estrela do Oriente, que era o Buda, né? Casualmente, eu comecei com aulas de yoga, vi que me ajudava imensamente com a professora Leonora Furtado, depois fundou o Centro Enigma do Rio de Janeiro, uma primeira turma, fiz viagem na Califórnia, na Índia, e é uma coisa que você começa e não termina, é uma coisa muito comum, né? Você vai e você vai progredindo. Mas eu tenho uma gratidão muito, muito grande, porque, na verdade, a espiritualidade te ajuda a você fazer o mergulho, que o Milton Nascimento Mineiro canta, eu, caçador de mim, né? Para você buscar o que é eterno, aquilo que fica para além de nós, entendeu? E eu não tenho a menor dúvida que nós somos de uma turma que procurou, aos 46 anos de jornada, fazer o bem. Então, nós já somos karmicamente, não somos, mas estamos no caminho da felicidade, independente de qualquer escolha religiosa, por fazermos o bem e procurarmos o bem ao próximo na realidade. É claro que fazendo o bem junto é muito mais fácil. Daqui a pouco eu faço comercial da nossa campanha do Nativo, mas agora eu quero saber do Perguntinha. Emílio Miri Lopes pergunta ao Jairo Perguntinha. 2 perguntinhas, Jairo. Quais são os seus próximos cursos e como é que a gente se inscreve para os seus cursos? Ok, obrigado pela pergunta. É o seguinte, nós temos sou diretor do INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada, né? Nós teremos 7 cursos online, agora começando dia... Segunda-feira já começa o primeiro, um curso chamado Practitioner em Neurolinguística, que é um curso inicial da programação neurolinguística. Depois teremos um curso de Psicologia Positiva, teremos um curso de constelação, Introdução à Constelação Sistêmica e Autoconstelação, vai ser dado pela minha esposa, Célia Perrotti. Depois temos um curso de Hipnose Ericksoniana, teremos um curso de Coaching, teremos um curso de Master de Programação Neurolinguística, que é um curso mais avançado, e teremos um curso de Escola de Palestrantes, para treinar pessoas a falar bem em público, falar em público com confiança, segurança e conforto. Então, uma junção de oratória e neurolinguística. Então, são 7 cursos. Quem estiver interessado,
Eu pedi para a Yara colocar para o site do INAP aí, um contato, e entre em contato com a gente. Quem faz neurolinguística na vida dá uma alavancada na vida. A neurolinguística ensina a pessoa a usar bem o cérebro e a mente dela para chegar onde ela quer na vida. É uma grande ferramenta pessoal e profissional. Ferramenta de autoconhecimento, de melhorar a comunicação, melhorar estado, melhorar relacionamentos. E é uma grande ferramenta também na terapia e no coaching. Então, quem quiser crescer pessoal e profissionalmente, está aí os cursos. Você que agora. Beleza, Jair. Parabéns. Eu não te garanto que eu vou fazer, mas algum eu vou acompanhar. Agora, esses cursos você está fazendo tudo através de lives, né? Não, através da internet, através dos okay. cursos longos. Tem cursos de 100 horas, de 24 horas, cursos de 70 horas. São cursos, geralmente, de noite, né? E à noite são cursos práticos, porque o aprender o nosso lema é o aprender está no fazer. O que eu ouço, eu escuto, o que eu vejo, eu lembro, o que eu faço, eu sei. Então, a pessoa aprende fazendo, tá? Não é curso teórico. Curso teórico, você leva de um curso que você fizer no curso, entendeu? Então, é isso aí. Se quiser... Eu me lembro que nós lutamos para o estágio na SUSEME, porque a gente passava um curso de obstetrícia, às vezes, sem fazer parte na faculdade, né? E na SUSEME, você vai de Getúlio Vargas, quer dizer, com grande possibilidade, a questão da prática é fundamental, né? Não há teoria sem prática, né? E não adianta você ser aprovado numa prova e não saber fazer um parto, né? E eu me esmerei nisso, que ia para o interior, tinha esse trabalho. Mas, Jairo, eu vou te fazer uma pergunta. Muitos não sabem, você me contou, o que das suas perguntas, e você até me fez uma homenagem ao meu pai, que te influenciou a uma maneira de memorizar. O que é que meu pai te passou e fez com que você sempre... Parece que você já sabia da matéria e você fazia perguntas e todo mundo ficava calado, né? E com isso você foi galgando posição até ocupar os 3 últimos primeiros lugares como melhor aluno da turma, quando nos formamos em 74. Conta para gente, que tem muita gente que não sabe disso. Os colegas de turma provavelmente não sabem. Eu, antes de fazer medicina, fiz um ano de filosofia. Eu fui seminarista antes de ir para padre, latim, grego, filosofia. E na filosofia tinha uma cadeira de psicologia. E o professor indicou um livro do doutor Emílio Miri Lopes, Como Estudar, Como Aprender. Eu li aquilo lá na filosofia. Isso foi em 1967. E lá diz assim, o cérebro aprende por repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Tá? Porque aí, quando eu cheguei na faculdade de medicina, a primeira prova nossa, eu não fui muito bem. Porque mineiro, quando vai para o Rio, né, gosta de praia. E aí eu fui, acho que fui mais ou menos... Eu lembro que a primeira prova saiu as notas fixadas na parede. Eu estava lá no meio. Falei, puxa vida, eu já fiz filosofia, eu já estava com 22 anos, eu posso melhorar isso aí. Mas eu não quero deixar de ir à praia, curtir a vida. Como eu posso fazer isso? Leia a matéria antes da aula. Então, antes da aula, eu li a matéria que ia ser dada, tá? E quando eu chegava na aula, já era a segunda vez que eu estava vendo a matéria, então eu fazia perguntas, não levava dúvida para casa, não levava dúvida para casa. E quando chegava em casa, eu relia a matéria, eu via a matéria 3 vezes num dia. O cérebro aprende por repetição. Nisso aí eu fui subindo. No primeiro ano, primeiro, segundo, fui 7º, depois eu passei para o 5º, 3º, engatei o primeiro, me formei como primeiro aluno da turma, nossa, primeiro da turma, e sem ser o mais inteligente, nem o mais estudioso. Eu não era, tinha gente mais inteligente que eu, o Antônio Ivo de Carvalho, foi o primeiro vestibular, você mesmo, tinha muita gente, Conceição, mas eu fui o primeiro aluno da turma de 320, sem ser o mais inteligente, nem o mais estudioso. O que eu fazia? Lia a matéria antes da... Estudava todo dia um pouco. Ia à praia, entendeu? Então, por causa do seu pai, do livro dele, rapaz, então eu linkei, eu li o livro em 67 e guardei aquilo, e apliquei na faculdade. E toda a matéria eu estudava, matéria chata, estava tudo. E acabei formando como primeiro aluno de turma, que para mim ajudou, porque currículo, né? Eu fui Mas você teve a grande virtude de aplicar o conhecimento, porque tem gente que aprende, mas não aplica, né?
Então, quando você aplica, o resultado vem, está de parabéns. Eu parabenizo. E a gente explicava para a Bia, né, que você já estava com a antecipada, né? A gente chegando atrasado do mingau, né? Já estava ali na matéria, entendeu? Mas é o correto, porque, O inclusive, cérebro, o que você nem esquece, mas se você repete a leitura, você vai ficando mais memorizado, naquilo já te antena, né? Você já tem uma ligação maior, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre a aprendizagem. Então, o que ajuda a aprendizagem? Repetição é a mãe do aprendizado, é importante. Segundo, estado emocional. Quando você está no estado de entusiasmo, alegria, acreditando, você está desanimado, cansado, você não aprende. Porque a área do cérebro da aprendizagem é o hipocampo, que faz parte do sistema límbico e gerencia a emoção. Tá? E a terceira coisa importante também é fazer. O aprender está no fazer, prática. Tá? E a quarta é ensinar. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Quando você ensina, você aprende mais. Guimarães Rosa, né? Então, esses 4 elementos, fazer, prática, está num bom estado emocional, repetição e ensinar. Com isso aí você aprende muito, entendeu? Então, um segredo aí do primeiro... Mas, Jair, a gente sente isso, inclusive pelo entusiasmo, né? E uma coisa que eu acho que é importante, você há de concordar comigo, muitas vezes a formação acadêmica ela complica um pouco, né? Eu gosto muito quando eu trabalhei no Jequitinhonha e posso dizer o seguinte, eu tive em 75, eu tinha sido monitor de medicina tropical, o Rodrigues Coura, mestre, estava levando um belga que é levantamento epidemiológico da doença de Chagas, né? Então, eu fui acompanhando, e nós fomos a milhares de casos, né, em vários municípios de Jequitinhonha, que eu vi que não tinham médico simplesmente, né? Jairo, quase toda casa que eu entrava, eu ouvia o seguinte, vamos chegar, doutor, vamos tomar um café. Tinha uma bacia com sabão, uma toalhinha, um respeito para receber a gente, um carinho, uma cordialidade. Eu chamo isso de justiça mineira, né? Eu depois, mais adiante, tive um casamento com a mulher que é mineira, então Minas me devolveu depois amor num casamento que durou 8 anos. Tem uma filha de coração, deve estar me escutando, a Andréia, tem a Cecília. Mas essa chegança, essa hospitalidade, o mineiro sempre é dito meio desconfiado, né? Mas as pessoas pobres, elas têm a grande riqueza de dividir o pouco que têm, entendeu? E o fazem de uma maneira tão agradável, que não é questão de você muito ou pouco biscoito de goma. Nunca faltou um pó de café, nunca faltou um pouco de água, uma jarra. Lá no interior, no lugar mais pobre, 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 como diz a canção de Marré, Marré de Si. E o que eu gosto muito, que pergunta ao mineiro, o que é uai? Uai é uai, uai. Mas eu digo isso porque, muitas vezes, a formação acadêmica, eu, quando trabalhei no interior, já, eu trabalhava com 100 medicamentos da SEM e dava conta. O farmacêutico tinha 30 mil remédios da indústria farmacêutica, e eu com 100, uma clínica médica de qualidade muito boa, né? E que você não consegue fazer numa cidade grande. Eu, como emergencista, pedi muitas pialografias e atendi como emergencista, certamente 200 cólicas renais. Nunca peguei uma pedra. A primeira história de cólica renal que eu peguei no interior, lá no comercinho do Bruno, eu disse para o cara, você vai urinar no pinico. O dia seguinte, o cara bate na porta da minha casa com a pedra. Porque lá em Noia, eu era médico, quarta, quinta, eu não saía da cidade, eu era médico. Se fosse na Lagoa, quando o cara voltasse com a pedra, já acabou o plantão do doutor Emílio, se perdia a pedra. E ali não. Então, você tem um tino da história que é muito interessante. Eu podia ver que, às vezes, um idoso, do tempo que ele demorava da estação do ônibus, que é de frente à igreja, até o posto, e pela janela eu via, o tempo que ele demorava para vir, eu falei, o digital está dando certo, porque ele já está sem falta, ele não para chegar ao posto. Quer dizer, você tem uma capacidade de percepção muito maior do que o aprisionamento hospitalar, em que você, às vezes, tem um doente, mas não tem a pessoa dele, você não tem o entorno, você não sabe das coisas, né? E essa coisa é muito bonita, porque o interior você tem essa possibilidade, essa intimidade, não só individual, mas coletiva, né?
Então, era muito gozada. Às vezes, eu reunia assim, aí eu reunia para jogar cartas biriba, o delegado, o farmacêutico, o comerciante, as autoridades comerciais, policiais, eclesiásticas, né? A representação dos poderes é muito mais pessoalizado, não é distante, né? Como uma Mas, vez me Emílio, procurou um cara, se eu só acabar esse caso rapidinho, me perdeu a perna, e ele falou assim, doutor, eu estou com a perna amputada, a jararaca me mordeu, e a mulher do seu governo veio aqui para me pedir, disse que eu ia ter uma perna. Passados 4 anos, eu nunca vi a minha perna. Falei, o senhor entendeu bem, mulher do seu governo, como é que é isso? É esposa do Aureliano Chaves, lá em Minas, que estava em campanha, né? E aí foi lá, prometeu para ele na campanha que ia dar uma perna. E para eu explicar para ele que o seu governo, a pessoa, né, porque era a esposa do Aureliano que tinha prometido, é uma luta. Né? E eu não consegui. Ele ficou sem a perna, mas ficou um caos aí eleitoreiro, né? Mais um. a pergunta é que, assim, fala da campanha que você queria falar, Emílio, agora. Você falou que Veja bem o que é. A nossa colega de turma, Suzy Andros, ela contribui aqui em Correias para um lar espiritual, o Lar Emanuel, que tem crianças, né, com desassistência. E os colegas de turma já faziam algumas doações para ela. Né? Com a situação da Covid agravou-se e nós começamos a fazer uma coleta para apoiar. E, a partir disso, nós fomos pela colega Miriam ao lar Maria de Lourdes, depois nós ajudamos o CTI do FRJ, porque é os 100 anos, para podermos fazer o atendimento ao estudo de pediatria, usamos a ordem ajudamos a ordem dos músicos, né, que precisavam de cestas básicas, porque seus profissionais não estão se apresentando, etc. Então, nós instauramos uma campanha de solidariedade, estamos agora na 6ª etapa, fizemos um videozinho, não sei como é que isso pode ser feito, se você depois pode deixar ou um telefone ou um e-mail para a gente repassar para as pessoas, e pedindo não só para os nossos colegas de turma, mas nos nossos meios sociais, porque uma turma anterior à nossa, de 1999, do FRJ, fez uma live musical muito boa, e eles arrecadam 4 vezes mais do que a gente, porque eles não só doam, como pedem aos familiares, até aos pacientes, aos amigos, faz uma corrente de solidariedade. Né? E isso é uma coisa muito importante. Eu estou tentando exportar a nossa solidariedade da UFRJ, em 3 campanhas já somou R$8.000, ajudando aos indígenas, aos quilombolas, né? As crianças, as favelas, e nós temos, porque nós estamos em isolamento social, mas temos pessoas que têm acesso através de informações nas comunidades para levar esse auxílio. Então, a nossa turma está fazendo aquela máxima da saúde com o bem-estar biopsicossocial, e é importante, se você depois puder ajudar a divulgar, né? Eu não sei se aqui dá para colocar a conta, mas depois a gente divulga, as pessoas perguntar, a gente faz uma, né? Eu não sei se vai ter perguntas. deve ter perguntas daqui a pouco. Daqui a pouco eu passo a conta, sem problema. Só para o pessoal saber, qualquer colega da UFRJ pode coletar e colocar na minha conta pessoal de tesoureiro da campanha. Temos ajudado muitas pessoas e é uma coisa muito importante. Emílio, vamos ver se tem alguma pergunta lá para dar uma quebrada de estado? Depois a gente volta aos assuntos. Vamos embora. Vamos lá. Yara, tem alguma pergunta aí, Yara? Yara, nossa intermediária com o pessoal do YouTube. Tem alguma pergunta já, Yara? Boa tarde, doutor Jairo, boa tarde, doutor Emílio, uma ótima tarde no YouTube. No chat do YouTube a gente tem alguns comentários, não temos perguntas. Eu tenho 2 perguntas minhas, mas antes de fazer eu quero ler um comentário aqui do Nelson Chama. Ele disse, muito bem, doutor Emílio, essa abordagem é fundamental. E tem um comentário do Marcos Adilson Valentim. Ele diz, é muito bom e me ajudou muito. Obrigado aos grandes Emílio e Jairo e outros mais colegas de quem estive a quilômetros de distância durante o nosso prestimoso e altamente qualificado curso médico. Um grande abraço. Eu posso ler minhas perguntas? Pode ler as perguntas.
Vocês falaram sobre meditação e que isso ajuda, né, a ter mais saúde, então gostaria de ter algumas dicas para quem está começando, não está acostumado ainda a meditar, algumas dicas úteis para quem quer começar a meditar. Emílio, vai você e depois eu fecho. Tá. O que você diria? Yara, obrigado pela pergunta, mas eu queria mandar sobre o Nelson Chama. O Nelson Chama, ele vai ficar muito feliz, porque na última abordagem minha, eu um pouco dos mantras como sementes da mente e do equilíbrio corpo e mente, né? E o Nelson teve uma importância muito grande, porque ele é daqui da Sanga do Rio de Janeiro, como eu, um dos primeiros alunos de Eleonora Martim Furtado e da Beth Furtado, num trabalho pioneiro de trazer desde a Califórnia ensinamentos milenários do budismo, da linhagem Enigma, através do mestre Tartan Tuku Rinpoche. Só rapidinho, Jair, dentro do budismo, a transmoral. Esse professor, para mim, Tartan Tuku Rinpoche, com quem, com o Nelson, eu tive 3 vezes, como estou aqui agora com você, face to face, ele é como se você tivesse pessoalmente com Jesus Cristo, entende? Porque ele representa a encarnação de uma linhagem, que é a Sambhava, que é um guru nascido aos 8 anos de idade no Lótus, no Lago de Odiano, e previsto por Siddhartha Gautama, que viria depois um mestre para ensinar, né? E você receber ensinamentos que têm 2.600 anos de duração, a nossa faculdade fez 200 anos. O budismo vem há 2.600 anos, vem até antes de Cristo. São coisas maravilhosas. Eu te posso dizer, claro que, como eu tive algumas vivências da ordem do sobrenatural, a gente não gosta de contar isso, porque parece que vira coisa de crendice, isso não é propaganda. Mas eu vou te contar uma muito rapidamente, antes de responder Yara, que é importante. Você sabe que na época da faculdade eu fui combatente à ditadura, eu era grupo de estudantes, vinculado com estudantes, que abraçaram a aventura guevarista da luta armada, né? E, embora eu não tenha entrado em armas, eu fazia um trabalho de proteger pessoas que tinham a vida em risco. Por exemplo, a Beira, uma das pessoas que eu protegi, quer dizer, muitas outras pessoas, mas vamos dizer assim, podiam estar mortos, porque se caísse naquele momento da perseguição na mão da polícia, iam ser torturados e mortos. Então, havia uma coisa de preservação de vidas, né? Muito bem. É claro que hoje, como eu migrei o meu ideário socialista para o ideário budista, que diz que todos os seres tenham felicidade, as causas da felicidade, que todos os seres possam viver sem sofrimento e as causas do sofrimento. Porque se você diz que é socialista, o capitalista vai achar que você quer fechar o negócio dele e vai querer te meter. Não faz sentido. Então, na verdade, a natureza da felicidade é comum a todo ser humano. Não interessa se Bolsonaro votou no Haddad. Você tem que pensar a felicidade como realização humana. Isso é uma coisa muito bonita, porque o budismo ele tem uma coisa que você aborda da importância do perdão, que é pela compaixão. E olha o que me aconteceu. Eu estava no dia 4 de setembro, eu acho que é o dia do perdão dos Estados Unidos, e nós, em Retiro, tínhamos uma prática de perdão. Aí eu falei, bom, eu sofri muito por tortura, muitas coisas, até hoje tenho traumas disso, infelizmente, passado quase 60 anos, eu tinha 20 anos na ocasião, 50 anos atrás, tive esterilidade, muita dificuldade para ser pai, enfim, várias coisas. Mas, veja bem, eu decidi que ia perdoar o João Batista Figueiredo. Antes, claro, duvidei. Eu falei, se eu perdoar o Figueiredo, meus colegas lá vão dizer, o Emílio agora ele virou lado, vou tentar perdoar. Eu te confesso que eu estava num ambiente muito sério, muito honestamente em profundidade. Jairo, no exato momento em que eu me apalavrei, eu senti como se uma me cortasse de cima e embaixo. Eu parecia um coco que abria para os lados e eu não tinha mais corpo. Naquele dia, exatamente, aos meus 42 anos, eu morri vivo. Eu me dissolvi, eu estava de energia que lá de Berkeley, na Califórnia, eu ia a Cascadura, eu ia à França, a qualquer lugar. E eu ainda brinquei, falei, olha, eu sou bom, mas não sou tão bom assim. Santo, nunca mais brinco com ele, porque é uma coisa muito séria. Isso foi em 1992. Aí, em 2001, eu estava no navio dos queridos colegas Paulo Marcos, de turma, e Odete, que são
CEOs, são experts da empresa, né, de prestação de serviço, toca o telefone às 2 da madrugada e fala assim: Emílio Lopes, prepara sua mala que você vai atender o João Batista Figueiredo. 2001, anos depois, né? Então, fora em 1992, né? Aí eu disse assim: olha, uma coisa para você, eu continuo sendo vermelho, mas eu sou um vermelho que crê em Deus, tá certo? Eu ainda vou explicar por que eu sou um comunista, por que eu chamo isso, que não é nenhum palavrão, e absolutamente eu não posso entender quem acha que possa, porque uma pessoa se diz comunista, querer eliminar a vida, agredir, atacar. Eu acho isso de uma burrice fenomenal, na minha concepção, né? Não estou falando de sistemas políticos, eu quero dizer o que é comum, simplesmente é Deus. E eu digo mais, eu digo assim: se não crê em Deus, não é comunista. Como eu fui um não crente, hoje eu sou um comunista à moda recente, de outra maneira, quer dizer, respeito os ateus perfeitamente, a Spinoza, várias coisas, mas as vivências de certas coisas te dão essa coisa de um lado, não é místico, mas um lado mais profundo, né? Bom, e aí eu fui atender o nosso amigo de turma, Roger, ele era médico lá do Figueiredo na São José, e é muito interessante, porque na época o Figueiredo disse que preferia o cheiro dos cavalos da hípica do que do povo, né? E quando nós fomos acadêmicos de Souza Guiar, eu acho que você foi também, eu saí de ambulância para pegar aqueles bebos de sarjeta, comia. E eu, já, às vezes, para limpar a ferida da perna do cara, eu ia para a bacia para vomitar e voltava para lavar a ferida do bêbado. E eu dizia assim: mas o fedor não me permitia. Eu tinha enjoo, vontade de vômito. Eu disse assim: pô, o Figueiredo está certo. O cavalo dele cheira muito melhor do que o bêbado. Claro que ele era do Brasil, não podia falar uma frase tão politicamente incorreta. Mas o que eu quis dizer, às vezes as pessoas falam verdades que são politicamente corretas, mas são inverdades, né? E ele tinha razão, que pelo menos estava em que ele tinha uma sinceridade, né? A abordagem dele era uma verdade, quer dizer, ele tinha uma capacidade, enfim. Mas isso é só uma passagem. Agora, Yara, respondendo a você, desculpe que eu me alonguei. A coisa mais importante da meditação, o Jário já falou, é a quietude e o silêncio. Então, existe uma posição chamada 7 gestos, que é a posição de lótus do Buda, em que se pede que você fique sentada. Se não puder ser na posição de lótus, você pode sentar numa cadeira, você deixa os 2 pés no chão, as mãos sobre as pernas, e você se acalma, você cria um assentamento corporal. Na verdade, a posição de lótus gera uma posição piramidal, né? Você tem as pernas dobradas embaixo, a cabeça, então você está como numa forma de pirâmide, né? Essa pose é incômoda. Hoje, aos 70 anos, eu não consigo fazer o que eu fazia de ficar 12 horas sentado com os joelhos dobrados, eu sento numa cadeira. Mas o fato de você assentar-se, isso já te dá um enraizamento. O Jairo sabe, conhece o interior, o nosso homem do interior fica acocorado. E essa posição de cócoras quase equivale a uma posição de meditação, porque você tem um chakra básico próximo da terra. Os índios, os negros, os caboclos sabem fazer isso. Se você pedir um médico para ficar de cócora, ele não consegue ficar minutos, nem para fazer jairzinho na academia. E o nosso povo sabe, é uma posição de profundo relaxamento, né? Inclusive, uma colega nossa de turma, Jair Isabel, colocou que a gente devia evacuar não no vaso sanitário, mas na posição de cócoras, porque o vaso sanitário em ângulo reto prende a porção final do reto com o sigmoide e dificulta a evacuação. Quer dizer, até o vaso sanitário é um tratamento anti-anatômico na reta, e as pessoas que vão no matinho de cócora têm uma função fisiológica mais bem, né? Parece brincadeira. Tem pobre que caga melhor do que doutor, porque, vamos dizer assim, aprende por outra tradição. Então, tem uma humildade do conhecimento. Mas, voltando, Yara, veja bem, a primeira sugestão que eu vou te dar é a seguinte: eu chegar perto do Jairo, eu ficar quietinho, Jairo em silêncio, eu não vou sentir nada. Mas se eu ficar sentado perto de uma pessoa que a cabeça está... mesmo que a pessoa não fale, eu vou sentir uma vibração de uma trabalhando, entendeu? Que incomoda. A pessoa não consegue se acalmar, né? Você sente aquele agito, aquele alvoroço, certo? Então, é muito importante você perceber a relação do corpo e a mente
Buda, quando deu suas primeiras aulas, girou a roda do Dharma aos bhikkhus, que eram 5 colegas deles que procuravam iluminação inicialmente, primeiro rejeitaram, porque ele rejeitou as práticas de vento e de autoflagelo, mas viram na luz dele e aceitaram seus discípulos dele. Ensina o seguinte: quem une isso que o Jairo chamou de consciência, outros chamam de mente, mas a consciência, eu concordo com o Jairo, é algo ainda ao corpo, é a respiração. Então, se você ficar quieta, podia ser até deitada, e você percebe 1, 2, 3, o ar entra, 3, 2, 1, o ar sai. O que entra é o mesmo que sai, há uma igualdade nisso, tá? Há um compromisso, direitos iguais para tudo. O que entra é o que sai, é o mesmo que entra, é o mesmo que... Esta unidade, que na economia é o balanço, né? Não pode gastar mais do que arrecada, não é assim? Ou na justiça, o direito de acusação presume direito de defesa, é este equilíbrio holístico da unidade dos contrários. Então, quando você começa a respirar, você vai ver que a sua mente começa a diminuir, a vibração vai se acalmando. É como uma criança dormir, você diminui a luz, diminui os estímulos. Então, fica uma ambiência de acalanto mais agradável. Na verdade, o estado de meditação é, em vez da mãe da gente botar a gente no colo e nos acalantar, já estamos graúdos para isso, nós usamos o nosso próprio corpo como ambiente receptivo da nossa mente, do nosso próprio corpo, entende? E aí, normalmente, a gente faz uma radiografia, você vê a cabeça, estou com dor na cabeça, aí você vai devagarzinho, você inspira relaxamento, aquele pôr dor na cabeça, você exala o ar. Você convida aquela dor de cabeça a se afastar de você suavemente. Aí você faz a garganta, faz o peito e a barriga. Então, nós trabalhamos 4 centros de energia, né? Eu posso te indicar aí depois, o Jairo vai te passar um e-mail, existem aulas no Centro Enigma do Rio de Janeiro online, aulas gratuitas, inclusive, e normalmente, quando não está no isolamento social, são os domingos, né? Mas eu te diria que então, a primeira coisa é sentar e praticar essa página que eu li sobre a região lenta gentil. Se você quiser uma coisa muito rápida, assim, uma meditação, quando eu fico desmantelado, eu desarvoro, eu canto a letra A, com raiva, vibrando, mesmo raivoso, até que eu lacrimejo, salivo e... porque significa que abri o centro da garganta. Os 3 venenos, o medo, a raiva e a ignorância, te fecham, assim como tem a mão fechada do que não paga aposentado, a tudo, não quer distribuir o pão, não quer repartir o pão, não quer felicidade do próximo. Quem parte, reparte, leva a melhor parte, não é, Jair? Não é assim que diz? Aí essa é a nossa campanha. E, na verdade, somos todos iguais. E quanto mais a gente vê igualdade no semelhante, mais Deus feliz e mais a gente faz, mais pessoas felizes face a Deus. Então, a nossa existência ela é efêmera. Eu não tinha falado isso, mas vou me permitir dizer isso agora, que o que os médicos têm o consultório às vezes cheio, porque as pessoas têm medo de morrer. A morte não é doença, a morte é amplitude vital, é um momento de transformação. Claro que ninguém vai se jogar de uma ponte ou vai botar-se debaixo de um carro, nem tiro, mas, na verdade, morrer não é errado, morrer pode ser até saudável na realidade. Dizia, inclusive, a medicina legal que é o grande êxito letal, quer dizer, que você tem um orgasmo, tanto é que o francês chama o ato sexual de pequena morte, né, Jário? Porque a morte é o grande êxito, a grande... Você não tem que pagar conta, você não tem que preocupar, você não tem que correr, você estaria num relaxamento total. Uma cantora nossa cantava, vai ver, a morte é vida, e a vida é a morte que se quer, né? E seria, tanto é que a gente fala, descansa em paz, né? É a plenitude. Mas, Yara, eu diria o seguinte, se você puder simplesmente fazer a seguinte prática, hoje à noite, você canta depois de um banho, vai deitar, avisa se estiver casado, o marido, estou maluca não, estou cantando, é aula lá de Emílio. Aí você, até lacrimejar, salivar. Você vai ver que vem um bem-estar, a ação, é muito importante. E nós podemos ampliar isto, por exemplo, até na Covid, por exemplo, cantar o A, eu descobri, Jairo, as 5 vogais, A, E, I, O, U,
nada mais são que os 5 elementos da acupuntura. O A é o fogo, o E é a terra, o I é o metal, o O é a água, o U é a madeira. Então, esses 5 elementos estando equilibrados, e nós devemos percorrer, assim como percorremos estações, o verão é o fogo, o inverno é a água, a primavera é a madeira, o metal é o outono, né? Nós temos que ter equilíbrio em todas as sensações. Ninguém pode ficar só alegre, só triste, porque a vida é um... Né? Perder faz parte, né? Você falou do deprimido, que às vezes não aceita perder. Se ele aceita perder, é mais fácil. E, na realidade, no budismo, uma das leis básicas é a da impermanência, que tudo que é vivo em torno de matéria orgânica morre. A bela rosa que se é das mães ou de namorada, ela vai ter. Então, nada é para sempre, na verdade. Tudo é transitório. Com isto, morrer não é errado, morrer não é... Claro que, preferencialmente, morrer saudavelmente. Eu tenho conhecidos que morreram com um sorriso dos lábios dentro de casa, sem procurar hospital, entendeu? E isso é uma coisa, Jairo, que eu acho que depois aí deveria pensar, é um pensamento teu e meu para a saúde pública, é que na nossa sociedade as pessoas ainda têm que morrer no hospital, senão parece que a família não cuida, né? Não se cuida dos últimos momentos da pessoa ao morrer. Aquela música que canta, quando eu morrer, que era uma fita amarela gravada com o nome dela, nós não temos último desejo, não é rosa, meu último desejo, quer dizer, estamos mal, porque todo cidadão do SUS devia dizer assim, eu, Jairo Mancilha, eu, Emílio Lopes, quando eu morrer, eu quero ver música tal, quero estar vestindo tal, quero perfume tal, quero... Entendeu? É o último momento de vida, é uma coisa sagrada, entende? Você vê que nos filmes, né? Nos filmes, o bandido, às vezes, ele vê um momento para um carro positivo, porque ele revela onde está o tesouro, né? Quer dizer, a última ação é uma ação positiva, né? Então, na verdade, a gente tem uma plenitude de confiança na vida, isso é saúde, Jairo. Vou dizer uma coisa para você. Nós somos religiosos. A saúde é um bem divino. Quer dizer, nós somos religiosos fora de igreja. E, na verdade, o corpo é que é a nossa igreja. E quando a gente cuida da gente e cuida da igreja dos próximos, nós estamos fazendo um grande bem para Papai do Céu. Desculpe se eu não... Não, tá bom. Mas se você fizer essas duas coisas, acalmar a respiração, um pouco ar, é um excelente começo. Depois a gente pratica mais. Deixa eu falar um pouquinho sobre a meditação. Como é que eu medito? Já fiz meditação com mantra, já fiz meditação com mantra, vários, né? Hoje em dia tem um movimento chamado Mindfulness, que é um movimento de você sair da mente e vir para o sentido, você ficar presente. E meditar, em última análise, é você ficar presente, em contato com a realidade aqui. Sair da mente e vir para o sentido, observar o que você vê, o que você ouve, o que você sente, fazer tudo conscientemente. Chama-se Mindfulness, é um tipo de meditação. Sair da voz da cabeça, do barulho mental e vir para os sentidos. Como eu tenho meditado? Detalhe, já fiz vários tipos de meditação. Já fiz uma meditação que não me pega mais, é Vipassana. 10 dias de retiro, a gente medita 10 horas por dia, acordava 4 horas da madrugada, meditava 2 horas direto. Isso não me pega mais. Meditação, para mim, hoje em dia, é mais curtinha, 10 minutinhos. O que eu faço? Primeiro, eu venho para a consciência, busco sair da mente e vir para cá. Trago a atenção e a mente para o coração. Fico aqui. Depois para o corpo. Se vem um pensamento, eu trago de volta para cá. Então, meditar é você controlar a atenção e a mente. E mantém a mente no coração. Mantém essa presença. E em contato com essa experiência. Eu existo agora. Aonde eu estou? Aqui. Que horas são? Agora. Quem sou eu? Esse momento. Eu fico nesse estado de presença. Aí, se tem um pensamento, eu volto para cá. Uma viagem para mim daqui para cá, da cabeça para o coração. E para mim é isso, meditar é isso aí. Aí você vai, cada vez vai silenciando mais, você observa o pensamento, vai volta, a atenção e a mente no coração. Então, para mim, mais ou menos 7 a 10 minutos, não mais. É assim que eu tenho meditado, tá, ultimamente. Então, Jairo, muito bom. Eu gostei muito do que você falou. Para Yara, eu tive, Yara, antes de meditação, eu nadava. E eu comentei com o Jairo,
Tinha dias que eu entrava na piscina, falei, hoje eu vou arrebentar, vou nadar 5 quilômetros. Entrava na piscina, fazia 500 metros, achava água fria, saía correndo. Outro dia eu chegava cansado, assim, eu vou nadar pouco, eu estou sentindo bem, estou meio para baixo, vou nadar só 1.000. Quando eu via, tinha nadado 6 quilômetros. A mente e o corpo, elas às vezes equilibram. O Jairo falou a mente, né? A mente é muito esperta, parece raposa. Ela, às vezes, ela te leva gato por lebre, né? Então, é importante você poder experimentar através do corpo, né? E essa combinação, ela te dá muito bem-estar, quando você está unida de corpo e mente, né? Você não falou aqui, mas está olhando para o lado. Hoje em dia tem problema que as pessoas estão educando os filhos olhando o celular, outra coisa, não estão atentos na atenção. Minha querida filha, quando eu chegava, às vezes, depois de 10 pacientes consultórios, dizia, papai, você não está me dando atenção. Já estava cansado, né? Então, você faz aquele afago de criança, mas não está pleno, né? Eu disse assim, minha filha, papai está presença. Papai tomou um banho, jantar, depois, e aí, assim, podia ter colo, brincar, aquela coisa boa. Mas, às vezes, a criança quer você e você não está nem preparado para doar-se. Que esse é um ritual muito importante, Jairo, da nossa profissão, pelo de respeito que o profissional médico hoje está hoje, né? A desconsideração, muita coisa, até no sentido comercial. Mas eu não queria alongar. Vamos ver se a pergunta está respondida para a Yara ou se ela tem mais alguma coisa, Jairo. Vamos ouvir se Yara, você... Yara, tem mais alguma pergunta da plateia, do pessoal que está assistindo? A pergunta dela, da Yara. E outra pergunta sua. Vamos lá, Yara. Vamos a minha pergunta foi respondida assim. Muito obrigada pelas dicas, doutor Emílio e doutor Jairo. Vou colocar em prática. Nós temos uma pergunta aqui no chat do YouTube, 2 perguntas, e aí a gente, né, encerra. Isso. Uma pergunta da Níve Santos, sobre o mesmo assunto de meditação. Às vezes, durante a meditação, podemos notar um cochilo. Por que isso acontece? Isso pode prejudicar a meditação? Pode sim. Eu aprendi, Nívia, que isto, obrigado por estar presente, nos acompanhando, isso chama-se, tem um nome, eu creio que é Kundi, você adormece, né? Então, normalmente, se eu estou meditando, eu percebo que eu vou entrar no cochilo, eu tento jogar o meu peito mais em cima e o dorso para trás, como que empinando, fazendo uma posição do tórax de Superman, ou então de militar da ativa, né? Porque isso ajuda a despertar. A sonolência impede o aprofundamento do estado mental, né? Você realmente pode chegar a níveis de consciência, mas não é para dormir durante a meditação. Claro que, como nós estamos cansados, você relaxa um pouco, às vezes induz ao sono. Então, você deve abrir bem os olhos, às vezes você pode fixar um objeto, né? E não precisa morder os lábios, como às vezes algumas pessoas fazem, né? Para se despertar. E essa posição de você jogar as costas mais para trás e o ar mais para cima no peito, né? É a presença do despertar. Tem que lembrar que o sol é fogo, é despertar, e a noite, terra e frio é baixo, né? Quer dizer, então, quando você vai dormir, você fica deitado, você desce. E para você ficar desperto, você tem que elevar a energia. Então, basta você conscientizar, como disse o Jairo, a região do coração e uma posição que você inclina um pouco o tórax para o alto. É isso que eu faço habitualmente. Ok. Outra coisa, uma hora boa de meditar é de manhã, você acorda. Meditar cansado não é uma coisa boa, porque tem esse risco. Também não precisa fazer meditação muito longa, não, entendeu? Para mim, 10 a 15 minutos de meditação, no máximo 10 a 20 minutos de meditação, na minha percepção, tá? E durante o dia, procurar manter essa presença. Tudo que você fizer com presença. Manter a mente no coração, entendeu? Em contato com a sua consciência, com a sua presença. Então, para mim, a presença é a diferença que faz a diferença na vida. Quando você está presente, tudo funciona melhor. Quando você ouve presente, quando você come presente. Então, buscar essa presença. Tudo que a gente faz é um dos meus propósitos na vida. Entendeu? E, às vezes, a gente... Faz de maneira total, né, Jairo? Faz pleno, totalmente, isso, né? Exatamente. Agora, nós somos seres humanos em evolução, a gente vai e volta, né? Mas manter essa intenção de viver mais presente é uma coisa importante.
Porque é o seguinte, sofrimento, ele rima com pensamento. Como é que você sofre? Está na cabeça, aquela voz na cabeça. Se você está mais presente, vai parar de sofrer. Porque aqui agora, que sofrimento tem? Que problema? Nenhum. Você começa a pensar nas contas para pagar, alguém que te ofendeu. Então, viver mais presente. Sofrimento, ele rima com pensamento. A gente pensa, a gente sofre o pensamento e imaginação. Coisas passadas que não existem mais e a preocupação com o futuro. Então, aprender a viver presente é uma das coisas mais importantes que existe na face da Terra, para você parar de sofrer. Tá? Então, isso aí é um... Não, eu ia acrescentar para que foi gentil conosco, duas coisas. Tem uma técnica que a gente faz às vezes, que eu não sei se você usa, Jário, que é a língua no palato, né? Isso você bota a ponta da língua no céu da boca e isso ajuda ao equilíbrio da mente e o corpo. A outra coisa simples, já foi citado, que é você se concentrar e tomar refúgio em 5 sentidos bons para você. Você pode dividir a sua vida em capítulos, da infância, maturidade, da fase mais idosa, e você toma refúgio. Qual era o cheiro que eu gostava na infância, cheiro de eucalipto da casa da minha avó, a geleia de uva da minha avó, e por aí vai. Quer dizer, você traz sentidos que te organizam, que dão sentido à sua vida, e com isso você deixa o pensamento e o sonhamento de lado. Você vai para o positivo. Existe, Jair, uma coisa muito importante, que eu gravei muito nos meus alunos da terceira idade, que é o seguinte, parece uma piada que eu vou dizer, é uma coisa cassiana. 1 grama de bem vale mais que 1 tonelada de mal. Ou seja, quando você foca numa faísquinha mínima, numa coisa positiva, você vai abrir um infinito de positividade. Normalmente, vemos o infinito do problema e não vemos um potico de nada de coisa positiva, mas é o positivo que é mais do negativo. Embora, claro, sempre exista um equilíbrio, nós temos que ir para Deus, temos para as coisas positivas e maiores, na verdade. Então, essa positividade ela é muito importante. Mas existe, Yara, e eu gostaria de preparar minha finalização com 2 coisas homenageando o Jair. Uma é o seguinte, o Rinpoche passa um conceito muito importante, que não seria depressão, mas nas doses cotidianas nossas, nós vivemos um self-image. Self-image é o seguinte, você vê uma pessoa e fala, ele é flamenguista, esse é lulista, é petista, esse é bolsonarista. Aí você bota um ista qualquer e aquela pessoa fica naquela máscara e você não sabe mais nada da pessoa. Quer dizer, você rotula e você julga. Das primeiras coisas que eu aprendi é que você não deve julgar. Então, don't judge. A primeira coisa que você fica livre é não julgar os outros, para não ser julgado e não se auto-julgar. Então, quem faz essa roupa apertada, essa máscara que o bandido coloca para roubar, ele acha que colocando uma máscara vai roubar tranquilo, não vai acontecer de nada. Mentira, Deus está vendo tudo, mesmo que a polícia não veja ou que a câmera não grave. Então, é importante essa noção da self-image. A self-image é uma ideia que te gera um aperto. Ih, estou culpado, e merda, perdi a do filho. Você começa a julgar-se e a se rotular. É como a primeira carta negativa, cara, daqui a pouco você já está indo para a prisão sem saber por quê, ou pedindo para apanhar, porque você... Quer dizer, quando, na realidade, a nossa essência é a essência divina. Os budistas dizem que ter nascido na forma de Ara, na forma do nosso acompanhante aí no YouTube, do Jariminha, e dos nossos ouvintes, é uma coisa maravilhosa. Nós devíamos estar mais felizes do que ganhar na loteria só por nascermos humanos, porque na forma humana nós podemos atingir a idade da iluminação. Alguns podem escolher voltar com Bodhisattvas para lutar pela felicidade de todos os seres, é o caminho dos Bodhisattvas, né? Mas, em realidade, a questão self-image tem a ver com perguntinha. Por exemplo, se eu estiver chateado com alguma coisa, eu vou dizer, estou chateado. Quando eu falo para mim que já estou chateado, eu já posso fazer uma cara feia. Então, é uma reação em cadeia. Então, você deve dizer assim, será que a Yara está tão chateada quanto ela disse que estava? Quando você coloca uma perda, você cria espaço. E, na verdade, a consciência, como o Jairo colocou, é o próprio espaço, é onisciente, onipresente, é o infinito. Então, nós temos aquela coisa que a gente diz, né, Jairo? Nunca diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um Deus imenso, porque sempre há solução desde que haja amor, haja vocação.
E nisso, Jair e eu pertencemos a uma geração de médicos que a gente tem que dizer muito obrigado, doutor, muito obrigado, professores do UFRJ, né? E eu agradeço muito tanto o Rinpoche, o ensinamento espiritual, porque, na realidade, é como o Paulinho da Viola canta, as coisas do mundo, Jair, só que é preciso aprender, né? Exatamente. Emílio, tem uma pergunta, duas perguntas finais para você. Primeiro, eu quero que você vá direto ao ponto. Primeiro, a pergunta é, qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida? Eu te diria, Jair, que é o respeito. 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 Respeito por você, para os outros. Ah, respeito, né? Beleza, os bichinhos, eu estava em retiro, eu não podia pisar numa formiga, então eu me agachava para não pegar com meu chinelo uma formiga, em todos os sentidos, né? O respeito. Claro que isso inclui o autorrespeito, mas é muito importante, né? A palavra respeito vem do latim respicere, olhar de novo. Só a etimologia da palavra, respicere, olhar de novo. Quando você respeita, você olha de novo, você olha, né, do latim, né? Ok. Jair, você sabe, você foi cardiologista, às vezes no colo, eu botava a mão aqui na pessoa, você tem pessoas tão fechadas que entre a mão sua de médico e o coração da pessoa, parece que não tem um espaço, porque o nosso corpo ele tem uma pulsação, uma flexibilidade. Na verdade, se a gente for pegar a biologia e a célula, né, o corpo humano da forma primária, ele expande e ele contrai, que é o coração, né? Tem a ver com a respiração, então é rico, na verdade. Sabedoria é poesia, é dança, é música, é natureza, né? É chamar o vento, como Dorival Caymmi, chamando, assoviando, para chamar o vento para carregar a jangada, para levar o peixe, para levar o alimento, para assim vai. Eu acho que é respeito à natureza, respeito a todos os seres humanos, né? E respeito no sentido que falta muito hoje, Jair, o respeito, vamos dizer assim, à transcendência, né? As pessoas acham que as leis são as leis humanas, que se pagam, que se compram, que se corrompem, né? E, na verdade, não existe isso, né? A gente tem um Deus misericordioso, mas ele quer que seja honesto com a gente e com os demais. E eu quero te parabenizar pelo seu trabalho de filósofo, de médico e toda a sua caminhada. E dizer que você hoje é um cardiologista melhor do que era antes, né? Porque hoje você ausculta o coração, mas você é capaz de sentir o espírito das pessoas, né? E isso é muito importante, quer dizer, eu não posso olhar a flor, se eu já não sinto da flor o perfume, eu já sei que aquela flor pode estar vencida ou pode estar num diferenciamento, né? Então, é importante a gente ter essa coisa integral, corpo, mente, espírito, que na verdade é Deus, né? Somos todos nós e somos comuns, né? Por isso é que eu peço para alguns colegas, às vezes, que me calma lá, vocês são bolsonaristas, mas não me mete a porrada, porque eu já fui torturado. E mais, eu sou comunista com Deus, respeita meu Deus para respeitar vocês, que há uma reciprocidade, né? As pessoas hoje não veem isso, estão muito obcecadas, muito poder, querem ter muita razão, né? E às vezes diz aquela coisa, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? E a gente Emílio, vive esse agora é o seguinte, direto ao ponto, qual a mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? Mensagem direto ao ponto. Eu quero deixar a seguinte mensagem, Jair. Eu vou deixar devagarzinho, vou deixar a mensagem. Vou pedir 1 minuto, tá? Mani Padme A minha mensagem, Jairo,
Parabéns a você, agradecer meu pai e dizer, papai, você estava certo, o Jairo deu muito certo, deu até primeiro lugar. Mas tem uma frase que ele diz assim, Jairo, o efetivo é o afetivo. Faça com o coração que Deus te abençoe. É isso que nós somos, uma turma muito cordial, com muito respeito, devemos muito, temos muito para ensinar, e nós temos não só a nossa solidariedade, temos carreiras que você vai me ajudar a escrever, os 50 anos da FM 74 da UFRJ. Gratidão, luta e transformação. Okay. Beijo pela oportunidade. Para terminar, vou terminar com uma frase de Teilhard de Chardin, e que tem a ver com o que você falou aí, amorosidade. Um dia, depois de dominarmos as energias dos ventos, das ondas, das marés, da gravidade, dominaremos por Deus as energias do amor. E então, pela segunda vez na história da humanidade, o homem terá descoberto o fogo. Então, gente, a mensagem do Teilhard de Chardin, né? O amor é que é o destino verdadeiro, né? Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Que vai salvar nós, a humanidade, é elevar o nível de consciência, elevar o nível de amorosidade. Então, muito obrigado, Emílio. Muito obrigado aos colegas que ouviram. Obrigado aos ouvintes. Como é que é o nome do parceiro lá, sem ser Iaro primeiro, que eu não notei o nome, é João? Não, Zé, é o Zé. É o Zé. Zé. Aquele abraço, viu, querido? Obrigado. Sempre obreiro. Padroeiro do trabalho. Grato. Muito grato. Obrigado também, Iara. Papai agradece ter tido um aluno tão... Você soube aprender e soube estudar melhor, né? Valeu, companheiro. Obrigado. Obrigado ao seu pai também, diretamente. Obrigado a todos, viu? Jairo, depois bota aí um e-mail para o pessoal que quiser. Eu vou te mandar no Zap, se alguém quiser para perguntar, a gente responde por e-mail, tá bom? Tá bom. Um abraço. Gente, muito obrigado, então. Fica com Deus. A gente se fala aí.